Sou Matheus Queiroz e o tema de hoje é tudo o que você precisa saber da ultrassonografia musculoesquelética em 30 minutos. A gente vai dividir essas aulas. Considerando que são 6 principais articulações, a gente vai dividir em membro superior e membro inferior. Então, na primeira parte, nos primeiros 30 minutos, eu vou falar tudo o que você precisa saber do membro superior. Então, isso vai dar cerca de 10 minutos por articulação. Vou começar falando do ombro. Começando aí, tentar resumir ao máximo o ombro, o que a gente precisa saber. A gente vai começar pela anatomia. Então, a anatomia que a gente precisa é entender os ossos aqui, que aqui na tela eu vou desenhar bastante. Nós temos a escápula, a clavícula e o húmero, uma vista anterior e uma vista posterior. Então, as articulações que vamos estudar é a articulação acromioclavicular e glenohumeral. E o que mais importante da gente avaliar no ombro, principal indicação da ultrassonografia, é a avaliação dos tendões e músculos do manguito rotador. Então, no ombro a gente tem essa ampla variedade de movimentos, ela é uma articulação naturalmente instável e a gente só consegue isso através desse capuz que estabiliza essa articulação. Se a gente observar, a cabeça humeral é muito maior, ela é muito maior que a glenoide, né? Então a glenoide é bem pequenininha, a cabeça humeral ela é muito grande. Então a gente precisa desses estabilizadores estáticos e dinâmicos, né? O manguito é um estabilizador dinâmico. Então como que a gente vai estudar aí os tendões e músculos de uma maneira mais simplificada? Bom, primeiro prestando atenção nos acidentes ósseos. Então essa aqui é uma vista posterior da escápula, que a gente tem uma espinha da escápula. Então, o músculo acima da espinha vai ser o supraespinhal, o músculo abaixo vai ser o infraespinhal. A escápula, ela está um pouco angulada nesse eixo. Então, o músculo abaixo vai ser o músculo subescapular. Então, aqui a gente vai ter o músculo subescapular. Do manguito rotador, então, já falei 3, está faltando só o redondo menor. Então, são esses os 4 tendões e músculos que formam o manguito rotador. É isso que você precisa saber e essa é a principal indicação da ultrassonografia. Então, repetindo, supraespinhal vai passar acima da espinha, infra abaixo da espinha, sub anteriormente abaixo da escápula e redondo menor aqui na região posterior. E destes 4 músculos e tendões, apenas um vai inserir na tuberosidade menor humeral, mais anterior. Então, é justamente o subescapular. Os demais vão inserir na tuberosidade maior. Então, para quem acaba quebrando muito a cabeça com a anatomia, a gente tem o quê? Tuberosidades. Então, aqui, ó, tuberosidade menor do húmero e tuberosidade maior. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a fossa subescapular e a tuberosidade menor. Então, a gente tem aqui o subescapular. Aqui a tuberosidade maior, uma faceta mais paralela, que a gente tem a inserção do supraespinhal. Aqui na fossa infraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. Uma pergunta que podem fazer para você é sobre o bíceps braquial. Ó, bíceps são 2 cabeças. Então ele tem 2 origens. A cabeça longa tem a origem bem nesta topografia, aqui na região superior da glenoide, e a cabeça curta tem a origem no processo coracóide, então cabeça curta do bíceps braquial. Então cabeça longa, origem aqui, vai ter ele tem um trajeto articular e depois extra-articular entre as tuberosidades, também conhecido como sulco intertuberositário, e a cabeça curta tem origem no processo coracóide. Aqui uma vista posterior também é importante a gente saber a origem e inserção do deltoide. Então, na clavícula e escápulas tem a origem do deltoide. E nesta tuberosidade mais lateral do húmero tem a inserção do deltoide. Então, resumindo, quais são os músculos e tendões do manguito? Isso tem que estar na sua cabeça,
que é a questão mais importante. Então o subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Então o que interessa para o ultrassom, na prática, é justamente isso aqui, ó, são os tendões do manguito rotador que vão formar um capuz, o cabo longo do bíceps e a avaliação da bursa que está localizada aqui em cima dos tendões e abaixo do deltoide e do acrômio. Olha o nome dela, bursa subacromial subdeltoidiana. Então isso aqui é uma simplificação da simplificação de uma sistematização da ultrassonografia do ombro. Eu coloquei os tendões praticamente aí para a gente dar uma olhadinha. Então, cabeça longa do bíceps. Você vai localizar primeiro as tuberosidades humerais. Então aqui uma correlação, ó, tuberosidade menor, tuberosidade maior. Maior e menor. Então localizando isso, a gente vai ter quem passando ali, ó, tendão do cabo longo do bíceps no plano transversal. E você pode colocar ele no longitudinal. Quando ele está um pouco oblíquo aqui, é só apertar a cauda do transdutor. Apertou um pouco a cauda do transdutor, deixou o tendão paralelo ao transdutor, você vai ter uma imagem melhor aqui do tendão do cabo longo do bíceps. Subescapular. O subescapular, para você caracterizar ele melhor, você vai precisar fazer uma rotação externa. Então, você faz uma rotação externa e ele vai ficar bem evidente inserindo na tuberosidade menor humeral. Então, ele está bem nesta topografia. O infraespinhal, existem várias técnicas de avaliação. Então, você precisa saber onde está a espinha da escápula que a gente acabou de ver, facilmente palpável aqui nesta região. Então, inferior à espinha, você tem o músculo e o tendão. Numa rotação externa, você consegue ver o tendão muito bonito nessa rotação externa. E você pode usar também a rotação interna, colocando o braço no outro ombro. Olha a imagem na rotação externa, como é que ela fica. Ó, você consegue ver o músculo e o tendão inserindo na tuberosidade maior. Então, uma imagem muito bonita do infraespinhal. É uma técnica que, se você não conhece, vale a pena fazer. E a estrela do ombro é o tendão do supraespinhal, é a principal estrutura. E a posição que eu mais gosto de avaliar é com a mão no bolso de trás. Então, praticamente é uma extensão. Você não realiza muita rotação interna. É uma extensão do braço, praticamente. Então, lembrando aqui do capuz. E para vocês entenderem o ultrassom de ombro, a gente faz todas essas manobras de rotação interna, externa, coloca a mão no bolso de trás justamente para fugir do arco coracoacromial. A gente foge desse arco aqui, porque o ultrassom ele não consegue enxergar embaixo dessas estruturas. Então o que a gente tem que fazer para fugir do arco? Faz a extensão que você vai expor melhor o tendão. Quer ver o sub, rotação externa. Então, geralmente essas manobras são para a gente enxergar os tendões do manguito. E eu separei aqui alguns passos para você saber caracterizar bem o tendão do supraespinhal. O primeiro passo é localizar o cabo longo do bíceps. Então você vai lá na tuberosidade, vai localizar, porque justamente ele vai ser o divisor entre o que é sub e o que é supra. Então, através dele, que está localizado bem nessa topografia, ao lado já temos aqui o tendão do supraespinhal. E medial e inferior a gente tem o subescapular. Depois infraespinhal e redondo menor. Então, cabo longo, sub, supra, infra. Primeiro passo, localizar o tendão do cabo longo do bíceps. Depois, avaliar os demais tendões. Segundo passo é conhecer a tuberosidade maior na ultrassonografia. Então, quando você coloca o seu transdutor alongado, essa é uma correlação com a ressonância magnética. Ó. O tendão é o que está em preto, tá vendo? Isso aqui que é o tendão do supraespinhal em um corte longitudinal. Então, a gente está pegando o corte longitudinal do tendão. Então, você precisa conhecer bem essa tuberosidade, que está destacada em amarelo. E quando a gente olha um ultrassom, é exatamente essa topografia. É ali que as fibras estão inserindo. Muita gente acha que existe inserção aqui nessa região, mas não. O tendão é como se fosse uma corda e ele está ancorado nessa região aqui. Então, aqui que é o ponto principal que a gente tem que avaliar.
a nossa estrela da ultrassonografia do ombro. Então aí mostrando bem a topografia de inserção, que é chamado também de footprint. Mostrando mais uma vez. E o terceiro passo é saber o que é anisotropia. Uma dúvida muito frequente. Quando você coloca o seu transdutor, olha essa imagem, você já pergunta, tem rotura ou não tem? Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é corrigir o artefato de anisotropia. Quando o transdutor, quando as fibras estão oblíquas ao transdutor, ele fica escuro, simulando patologia. Então, olha, você corrigindo o transdutor, deixando essas fibras mais paralelas, olha o que acontece bem nesta região de inserção, ó. Olha como ficou fibrilar. Então aqui você corrigiu a anisotropia com simples movimento. Então aqui mostrando o tendão do supraespinhal. Outra dúvida frequente também é onde que fica localizada a bursa. Então a gente tem, ó, subcutâneo, a gente tem aqui, ó, subcutâneo, músculo, e essa linha branca aqui, ó, é a fáscia muscular profunda com um pouco de gordura peribursal. E quando a gente olha a inserção do tendão, ó, tem as fibras mais superficiais, ó, que eu consigo enxergar as fibras superficiais do tendão. Então o que está aqui localizado é a bursa subacromial subdeltoideia. Então ela é esse halo que está aqui nessa região, essa imagem é anecóica. Então a topografia da bursa é exatamente essa, nessa topografia aqui. Então sempre reconhecer as camadas, né? Ó. Tecido, pele e subcutâneo, músculo, tendão e osso. Subcutâneo, músculo, tendão e osso. Faltou uma dessas camadas. Faltou a camada do tendão, significa que tem rotura. E aqui mostrando o corte axial, também a mesma coisa, ó. Tela subcutânea, músculo, tendão e osso. Aqui demonstrando no plano axial o cabo longo do bíceps, que é o nosso guia, então sempre a gente vai localizar ele. E ao lado já temos o tendão do supraespinhal e infraespinhal. Então o corte axial é muito importante, ó, cabo longo, a gente já tem supra aqui, infra e subescapular. Então um dos principais cortes no estudo da ultrassonografia do ombro. E aí separei essas duas imagens para falar um pouquinho do que a gente tem que relatar nas lesões, né? Então aqui nessa imagem, no plano transversal, a gente tem cabo longo, supra e infra. E aqui é um plano longitudinal. O plano longitudinal é um corte. É basicamente como se eu fizesse uma imagem aqui de uma linha olhando só essa parte do tendão no plano longitudinal. Então o que eu vou falar aqui se existir alguma lesão? Esse exame está normal, tá, pessoal? Então no plano longitudinal eu vou falar a porcentagem de acometimento do tendão. Então falando da espessura, né? Então a espessura total está aqui, quantos por cento que pega. Se existir alguma rotura transfixante com desinserção, ele vai retrair. Então vou passar essa retração. Aqui já no plano transversal eu vou observar quais fibras pegou. Será que pegou só as anteriores, pegou as médias, pegou as posteriores, pegou infra? Então aqui eu vou passar a extensão da lesão. Então nesse plano eu vou passar extensão. E aqui no outro vai ser a retração e a porcentagem de acometimento. Quando pega toda a espessura, é uma rotura transfixante. Cotovelo, pessoal, anatomia do cotovelo. Então, começando aí pela anatomia, que é muito importante, a anatomia óssea eu acho que é a base para você entender qualquer articulação. E também a movimentação. Então, se você observar no cotovelo, a gente faz principalmente flexão e extensão. Então, aqui a gente já pode dividir anteriormente. A gente tem os flexores e posteriormente no braço os extensores. Então, falando aqui nessa região, a flexor a gente só tem dois músculos, o bíceps e o braquial. E extensores a gente tem o tríceps, que são 3 cabeças. Então a gente tem esse movimento aqui, ó, bíceps e tríceps. Mesma coisa na mão a gente tem que flexão e extensão.
E a gente vai observar justamente a origem desses músculos na região do cotovelo. A gente tem um movimento também de pronação e supinação. Analisando a anatomia óssea, uma vista anterior, a gente tem o húmero, o rádio, a face lateral. O rádio ele é lateral, tá, pessoal? E a una, que é medial, onde a gente tem essa proeminência óssea aqui, né, esse epicôndilo medial. Então, dando uma olhadinha aqui no nosso esquema, vamos ver se eu vou desenhar um pouquinho. Então, olhando estruturas ósseas, olhando o húmero, chama atenção aqui o quê? Essa proeminência, que é o epicôndilo medial. E aqui a gente tem o epicôndilo lateral. Vocês conseguem o epicôndilo medial e aqui o epicôndilo lateral. Eu quero que vocês palpem aí agora. Ó, palpa aqui, ó, medialmente é o epicôndilo medial e aqui o epicôndilo lateral. Aqui no rádio a gente tem o que? A cabeça do rádio, aqui é o colo e aqui a tuberosidade do rádio. Aqui é onde vai inserir quem? O bíceps braquial. Então aqui insere o bíceps braquial. E aí podem te perguntar, e onde que insere o músculo braquial? O músculo braquial vai inserir aqui na una, tá? Aí olhando as articulações que a gente tem aqui na região do cotovelo, ó, a gente tem um compartimento húmero radial, húmero unar e rádio unar. Então essa área mais escura é uma área que tem cartilagem. Então aqui a gente tem a cabeça do rádio, que vai articular com o capítulo do húmero. E aqui, ó, essa região a gente chama de tróclea humeral, que vai articular com a una. E aqui, ó, pessoal, a gente tem umas depressões no osso, ó. Tem uma depressãozinha aqui, que são chamadas fossas, né? Então, quando a gente flexiona o cotovelo, a cabeça do rádio vai encostar aqui nessa depressão. Então, essa é chamada de fossa radial. E aqui é uma fossa chamada de coronoide, devido ao processo coronoide aqui da una. E aqui que a gente vai procurar derrame articular, bem nessas fossas. Então, mostrando aí uma vista anterior. E na vista posterior a gente tem o que? A fossa olecraniana. E aí, o que vai interessar para o ultrassom? A principal indicação do ultrassom de cotovelo vão ser as tendinopatias, ver se tem alguma bursite, se tem derrame articular e os nervos. E os principais são esses dois que estão mostrando aí na tela, essa origem dos músculos. Então você pode observar aqui, ó, realizando a extensão do punho. Então lateral aqui a gente tem a origem comum dos extensores. Então, ó, extensão do punho lateral e flexão temos os músculos que têm origem comum no epicôndilo medial. Então, colocou a mão aqui no seu antebraço, fez a flexão, ó, medial, flexores. Lateral, extensores. É isso que você precisa saber de punho. Passando rapidamente numa sistematização bem resumida, né? Face anterior. Vou dar uma olhada nesses recessos articulares e na inserção do bíceps aqui na tuberosidade radial. Então, olha os recessos, ó. Aqui você tem o processo coronoide e aqui a fossa coronoide, que tem o que? Gordura. Mesma coisa aqui, ó, cabeça do rádio articulando com o capítulo e aqui, ó, a fossa radial com gordura. E o bíceps braquial, você precisa realizar a supinação para conseguir caracterizar, porque com a supinação você vai enxergar a tuberosidade anterior. Observem aqui, ó, um vídeo mostrando a rotação. Ó. Se você faz uma pronação, a tuberosidade vai lá para o outro lado. Ó. Você não consegue enxergar isso aqui. Por isso que você precisa ter a supinação. E você pode aí, consegue até palpar aqui o tendão. Eu gosto muito de utilizar uma via medial aqui, para evitar o artefato aqui do tendão, mais medial. E realiza essa imagem aqui, ó. Então, vendo exatamente aqui, ó, tuberosidade radial e o tendão do bíceps braquial inserindo tendão do bíceps braquial.
E se te perguntaram onde que insere o músculo braquial, o tendão do músculo braquial é na una. O bíceps é no rádio. Indo para a face medial, quem que a gente tem? Origem comum dos flexores. Então, a origem comum deles é só você observar o osso sempre é referência, e vai estar inserindo bem nessa topografia, ó, parece um bico de pássaro. Então, isso aí é a origem comum dos flexores. Indo para a face lateral. Face lateral, a gente tem a origem dos tendões extensores. Então, eles estão bem nessa região aqui. Vou até tirar o deletar aqui para a gente ver melhor. Então, aqui é a nossa estrela, né? Linha desenhada aqui, ó. Aqui essa linha óssea é do húmero, do epicôndilo lateral e aqui da cabeça do rádio. E a origem dos extensores está bem nessa topografia. Então aqui a gente tem os extensores. Nessa região mais profunda até, pegando quase que metade, a gente já tem parte do ligamento, do complexo ligamentar lateral. Colocou o transdutor, olha só a imagem no dinâmico, ó, cabeça do rádio. E aqui, ó, essa que é a linha aqui, que tem a origem, certo? Origem comum dos extensores. Você pode caracterizar também no plano transversal, olha a linha branca, e a origem dos tendões. E agora, indo para a face posterior, a gente tem o tendão do tríceps, você pode colocar a mão aqui no seu cotovelo. Tem o recesso articular, fossa olecraniana, que ela é até um lugar melhor para você pesquisar derrame articular, e o nervo ulnar, ele vai passar aqui entre esses dois ossos aqui, ó, o olecrano e o epicôndilo medial. Olha só, epicôndilo medial e o olecrano. Se você conseguir palpar aqui com 3 dedos, o dedo do meio vai estar passando bem no trajeto do nervo ulnar. Então, para você caracterizar, é só colocar o braço nessa posição, pode fazer manobras dinâmicas também. E aqui você consegue observar o osso e o tendão inserindo no olecrano. Então, aqui bem onde a gente está enxergando essa região é a transição miotendínea. Para cá eu já tenho o que? Um músculo. E aqui eu tenho a fossa olecraniana. E o nervo ulnar, ó, vai estar passando bem aqui, ó, entre esses dois ossos. Então, colocou seu transdutor, o morrinho maior vai ser o epicôndilo medial, o menor vai ser o olecrano. E o nervo ulnar, ele gosta mais do epicôndilo medial, então sempre que observar o epicôndilo medial, o nervo vai estar mais para essa região, ó. A gente vendo ele aqui no plano transversal. No dinâmico, ó. Olha o nervo, fazendo varredura crânio-caudal. Então, lembrando, anterior, posterior, medial, lateral. Essa é a sistematização do ombro. Medial, flexores, lateral, extensores. Anterior, a gente tem o recesso articular, posterior tem recesso também, e aqui a gente tem bíceps braquial e tríceps braquial. Então, é muito simples. É um dos exames mais tranquilos aí para a gente realizar a ultrassom de cotovelo. Posteriormente, ali, a gente deve caracterizar o nervo ulnar. Punho. Inclusive, punho foi uma das perguntas do ano passado. Não sei se foi ano passado ou retrasado, mas eu conversei com alguns colegas e a pergunta de músculo foi de punho. E eu comecei falando justamente disso. Por que acontece? Numa prova, pessoal, às vezes a gente acha que é um pouco injusta, principalmente numa prova múltipla escolha, com várias questões. Mas a prova ela é feita para você não acertar 100%, então tem algumas cobranças de decoreba que às vezes não vão importar ali pro dia a dia clínico, ali pro dia a dia na agenda, que é o exemplo dos tendões extensores, né, da gente decorar. Então, para a prova, vou passar uns esqueminhas aqui, a gente vai revisar bastante anatomia,
mas para o dia a dia não é necessário você decorar, saber o nome de todos os tendões. E a pergunta da prova foi justamente qual que é o terceiro compartimento e qual tendão passa nesse compartimento. Então foi essa a questão. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para a gente já falar de punho. Então, punho. O que você precisa saber? Comecei pelos compartimentos extensores, então você tem que entender o que são compartimentos ao invés de tentar decorar. Então o próprio nome já diz, compartimentos extensores. Olha só, extensão do punho é este movimento. E que são compartimentos? São divisões. Então, na região dorsal do punho, a gente tem tendões extensores que vão realizar a extensão do punho e dos dedos, que são divididos em compartimentos. Estes são os compartimentos extensores. Eles são divididos através de um retináculo dorsal, retináculo dos extensores. E aí eles são nomeados de 1 a 6, começando pelo rádio. Então a gente tem o compartimento 1, o 2, o 3. O 2 e o 3, a divisão deles é justamente este pico ósseo aqui, chamado de tubérculo de Lister. Então o morrinho ósseo que vocês observarem no ultrassom é a divisão do 2 e o 3. Tubérculo de Lister. E aí a gente tem o quarto compartimento, o quinto e o sexto. Ou seja, todos são tendões passando ali naquela região. E isso é uma vista transversal aqui dos tendões que passam nessa topografia. Então, já para a gente começar a pensar um pouco, o 1 e o 3, eles vão em direção ao polegar. Ó. 1 e 3 falam do polegar. Lembrando que são compartimentos extensores, então todos podem ter o nome de extensor ali, tá? O 2 e o 6, eles vão inserir no carpo. No carpo, ó. Eles não vão para os dedos. Então eles inserem no carpo, aqui a gente tem os ossos do carpo, né? E o 4 e o 5 tem relação com os dedos, certo? Então, 1 e 3 polegar, 2 e 6 carpo, 4 e 5 dedos. E aí o primeiro, qual que é a primeira letra do alfabeto? A. A segunda, B. Abdutor. Se é do polegar, então o abdutor do polegar. Mas é um abdutor longo. Sempre a gente vai começar pelo longo. Então, AB, longo do polegar. E dentro dele a gente tem o extensor, para variar, né? Compartimentos extensores, tem o extensor do polegar. E aí a gente vai variar longo com curto. Se começou no longo, o segundo é o curto. O segundo compartimento, lembra que eu falei que é do carpo? Como é que você acha que chama? Extensor do carpo, mas tem dois tendões. Extensor longo do carpo, extensor curto do carpo, mas eles estão localizados na região radial. Então é extensor radial longo, extensor radial curto do carpo. O terceiro é do polegar, que foi a pergunta que caiu até em prova prática. É qual tendão que passa ali? Então lembrei que o terceiro é do polegar. E a gente está falando só de extensor, então extensor longo. Olha como a gente está variando. Longo, curto, longo, curto, longo. Aí por aqui acabou, porque o quarto são os extensores comum dos dedos e próprio do indicador, é essa galera que está passando aqui. E o quinto é o extensor próprio do dedo mínimo. E o sexto também fala do carpo, só que ele está do lado da una. Então, extensor ulnar do carpo. Então, são esses aí os tendões. Então, com o transdutor, na prática, no dia a dia, você não precisa decorar e saber todos esses nomes. Você só precisa saber que existem tendões extensores divididos por compartimentos. Ele vai de 1 a 6 e você precisa saber fazer a varredura desde a transição miotendinho até a região distal. E não cair na armadilha que quando você está aqui, você está no retináculo, que pode gerar um artefato e simular uma tenossinovite onde não existe. Então, sempre avaliar. E esses tendões, eles têm algumas intersecções. Ó. Tem uma intersecção proximal do primeiro com o segundo e uma distal do terceiro com o segundo. Então, você pode ter atrito aqui nestas regiões.
Então, lembrando aqui na ressonância, um compartimento, 2, ó o tubérculo de Lister, já tenho 3 aqui, o 4, 5 e o 6. E na face volar, quem a gente tem? Tendões flexores. A gente tem o flexor radial, o flexor lunar, os flexores dos dedos, o nervo mediano, aí temos o ligamento carpal, o retináculo, né, dos flexores e o nervo lunar. Então a gente tem o túnel do carpo e o canal de Guion. O que é importante a gente entender na ultrassonografia? É o nível que a gente está localizado. Ó. Se a gente está localizado ao nível do rádio da una, se a gente está localizado na fileira proximal do carpo ou na fileira distal. Então aqui a gente tem duas fileiras. Então quando a gente fala túnel do carpo proximal, estamos na fileira proximal. Túnel do carpo distal, na fileira distal. E a minha referência para saber que eu estou na fileira proximal é o quem? É o pisiforme. A gente consegue palpar aqui, ó, o pisiforme na face ulnar. Então, pisiforme e escafoide. E na distal eu tenho o amato e o trapezoide. Então, o que vai interessar ali no dia a dia para a gente? Ó? Esses compartimentos extensores, avaliar os recessos articulares, no túnel do carpo, olhar o nervo mediano, os tendões flexores e o canal de Guion, o nervo ulnar. Então, aqui, ó, extensores, e na face volar os flexores, nervo mediano e canal de Guion. Face dorsal. Vamos pegar aqui a face dorsal. Então a gente tem aqui ó, o primeiro compartimento. Ele está bem nessa região. Indo distal, a gente vê a separação aqui dos tendões. E indo proximal, a gente vê o primeiro passando em cima do segundo. Então aqui já a parte muscular do primeiro compartimento. Aqui, a hora que você desce seu transdutor, ó, ao invés de você descer para o primeiro, você pode descer olhando já o segundo. Ó, observam dois tendões. E aqui, nessa linha branca, indica bem quando você está no nível do rádio. Aqui eu já estou indo para inserção no carpo, tá? E agora voltando ao nível do rádio, que geralmente é a altura onde a gente realiza as imagens. Terceiro compartimento. Aqui, ó, a gente tem um tubérculo de Lister. Então ele vai ser o nosso guia ali para fazer a divisão do segundo para o terceiro. E observa como ele vai passar por cima do segundo compartimento na região distal. Ó, aqui eu já estou na fileira do carpo, tá vendo? A linha branca já saiu há muito tempo. E ele está indo ó, lá para o polegar, é o extensor longo do polegar. Ó. Se você alongar ele, você consegue enxergar ele inserindo lá na base da falange distal. Então, novamente, ó, quando ele está aqui, ele está em cima do rádio. Aqui ele já saiu. Ó. Observem a linha branca embaixo, como ela indica a nossa posição. E aqui, ó, o tubérculo de Lister em outra imagem. Ao lado a gente tem o terceiro e depois tem os extensores. É a galera aqui, né? Então, transição miotendínea, não confundir com o tenossinovite. E quando ele sai do osso, ó, forma um halo que é do retináculo. Não confundir com o tenossinovite nem na transição, nem quando ele sai do nível do rádio. Ó. E aqui tem uma galera, só pedir para mexer os dedos, né? Continuando aqui, ó, os extensores está aqui, ó, o extensor próprio do quinto dedo, nessa região. E na face ulnar, a gente tem o extensor ulnar do carpo, o sexto compartimento. Estou mostrando aí um pouquinho a imagem de cada compartimento. Indo para a face volar, ó, túnel do carpo. Aqui eu estou fora do túnel, agora começo a entrar no túnel, ó, o pisiforme minha referência e o nervo mediano. Para você localizar, só pedir para mexer os dedos ou mexer o polegar, que ele fica bem ao lado. E aqui mostrando o retináculo. Então, túnel do carpo proximal. Mexeu o polegar, ó, você consegue ver ele mexendo bem ao lado, é só você pedir para mexer o polegar. E na região distal, a gente vai ter quem? O trapézio e o amato, que vão ser a referência, e aqui o retináculo, o nervo mediano e os tendões. Plano longitudinal, então olha só o nervo aqui e os flexores. Você pode colocar no plano longitudinal e ter essa visão maior do nervo mediano e os flexores embaixo dele.
Lembrando do canal de Guion, então é só você procurar a artéria ulnar, que ele vai passar aqui do lado, bem próximo aqui do pisiforme. Então o nervo bem pequenininho, viu a artéria, o nervo está do lado. Então, em resumo, ó, extensores, excessos articulares dorsais, face volar, túnel do carpo, canal de Guion e tendões flexores. E aí a gente finalizou o membro superior.